Olá! Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 16 e vamos hoje para o item 8, desigualdade das riquezas. Interessante, né? Entender por quê. Por que isso que parece tão injusto faz sentido segundo as leis de Deus, né? Vamos lá então. Vamos elevar o nosso pensamento. Vamos acerenar a nossa mente, aquietar as nossas emoções, para buscar conexão com a espiritualidade, com os nossos amigos espirituais, aqueles que estão sempre ao nosso lado para nos inspirar, para nos orientar, que nós possamos receber essa conexão para compreendermos as palavras do Evangelho, de forma que consigamos aplicá-las em nossas vidas. Que assim seja. Bom, então vamos lá. Desigualdade das riquezas. Esse item, eu vou ler o início dele, para dar uma introdução aqui. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura resolver em vão, desde que se considere apenas a vida atual. Então, quer dizer, se a gente for ficar se concentrando nessa questão da desigualdade das riquezas, pensando apenas nesta encarnação, nesse momento atual da nossa existência, é um problema sem solução. Por isso, a gente precisa ampliar a nossa mente e enxergar algo além deste momento da nossa existência, para que as coisas façam sentido, e a desigualdade das riquezas é uma dessas coisas. A principal questão que se apresenta é essa, porque todos os homens não são igualmente ricos. Eles não o são por uma razão muito simples, porque não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Então, as próprias diferenças que existem entre as pessoas levam ao sentido disso, da desigualdade das riquezas. Mas vamos continuar, que ainda vai esclarecer muito aqui. Está matematicamente demonstrado que se a riqueza fosse igualmente repartida, daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente. Matematicamente demonstrado. Ou seja, se distribuísse igual para todo mundo seria pobre, miserável. E aí a evolução ia ficar prejudicada. Porque como que ia haver a possibilidade de maiores evoluções, progresso, se não houvesse a possibilidade de investir em gerar empregos, construir empresas, construir situações para que as pessoas possam trabalhar e evoluir. Não é mesmo? Vamos lá, vamos continuar que vai fazer mais sentido. Supondo-se que essa divisão fosse feita, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo. Ou seja, divide tudo igual para todo mundo, daqui a um tempo já está diferente de novo. Porque aqui alguns, é como diz a parábola dos talentos, todos receberam uma quantidade, eu acho que todos receberam uma quantidade igual de moedas na parábola dos talentos, mas ainda que não seja assim, o sentido dela é o quê? Todos recebem um valor. Alguns plantam na terra fértil, outro coloca embaixo de uma pedra, outro guarda, cada um fez uma coisa. Alguns multiplicaram aquela semente. Outros desperdiçaram a semente. Outros mantiveram a semente só sem fazer com que aquele bem crescesse, se tornasse algo maior. Então é assim, a parábola mostra como o ser humano é em relação àquilo que lhe é dado. Alguns conservam, alguns preservam, alguns multiplicam e alguns desperdiçam. Então, mesmo que a riqueza fosse distribuída igualmente entre as pessoas,
rapidamente isso ia mudar, porque alguns iam esbanjar e gastar tudo de uma vez, outros iam guardar e continuar vivendo numa situação difícil e guardar lá debaixo do colchão, entre aspas, e outros iam usar esse dinheiro para grandes investimentos, grandes coisas que iriam multiplicar e iam ficar numa situação melhor rapidamente. Então isso significa o quê? Que são as nossas próprias atitudes que nos tornam, são as próprias atitudes das pessoas que geram as diferenças entre as riquezas. Pelas diferenças de qualidade e aptidões de cada um, que se isso fosse possível e durável, cada um tendo somente o necessário para viver, resultaria na destruição de todos os grandes trabalhos que contribuem para o progresso e bem-estar da humanidade. Como que ia ter descobertas científicas? Como que ia ter avanços da medicina? Como que ia ter melhoria das questões de engenharia, coisas que ajudam no progresso da nossa humanidade, né? Através dos investimentos financeiros, através dos recursos financeiros. Que se ninguém tiver o suficiente para fazer grandes coisas, não será feito. Se todo mundo tiver só o suficiente para sobreviver, nós vamos voltar a viver na época das cavernas. Usando aqui como metáfora, né? Usando como... fazendo uma analogia. Não quer dizer que a gente ia voltar para a época das cavernas, especificamente. Mas ia parar a evolução. Ia parar a nossa evolução. E talvez a gente não tivesse condições nem de manter o que a gente já conquistou em termos de evolução. Então é necessário que algumas pessoas que têm habilidade para fazer crescer, para fazer evoluir, para gerar progresso, tenham condições, tenham recursos. Para o progresso e bem-estar da humanidade, que ao supor que ela daria a cada um o necessário, não haveria mais estímulo que impulsiona o homem às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que dali ela se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. E aí, continuando aqui algumas partes que eu grifei desse item, a riqueza é um poderoso meio de ação para o progresso, já falamos sobre isso, né? É necessário que ela exista para que o progresso aconteça. Não teríamos nada, praticamente, do que nós construímos nessa civilização que nós vivemos, nós humanos, se não houvesse dinheiro, se não houvesse recursos, se não houvesse investimento para que todas essas evoluções acontecessem. Lamenta-se com razão o péssimo uso que algumas pessoas fazem de suas riquezas, as vergonhosas paixões que a cobiça desperta, e pergunta-se: Deus é justo ao dar riqueza para tais pessoas? Agora estamos mudando um pouquinho a questão. Por que algumas pessoas que não merecem, segundo os nossos olhos, segundo o nosso julgamento, nós humanos, por que algumas pessoas que não merecem, que usam mal a riqueza, podem tê-la? Por que isso acontece? Por que Deus permite isso? É claro que se o homem tivesse apenas uma existência, nada justificaria tal repartição de bens da terra. Entretanto, se em vez de limitar sua visão à vida presente, considerar o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. Por quê? Porque nós sabemos que existe a reencarnação e que aquilo que nós vivemos hoje não é necessariamente que nós vamos viver em uma próxima. Então, em uma você tem condições financeiras favoráveis, em outra desfavoráveis, em uma você é mulher, em outra você é homem, em uma você tem uma cor de pele, em outra você tem outra cor de pele. Então, a gente não pode considerar como se isso fosse a única coisa que existe, uma encarnação. A gente tem que olhar para o todo da existência e entender que a justiça não acontece em uma apenas encarnação. Ela acontece no decorrer das encarnações, na sucessão de reencarnações.
Isso é muito reconfortante, né, gente? Porque eu já falei isso aqui para vocês em diversos momentos aqui do nosso estudo do Evangelho. Quantas coisas isso curou no meu coração, muitas coisas, quando eu descobri a existência da reencarnação. Porque até então nada fazia sentido para mim, não tinha lógica, não parecia justo, não parecia nem que Deus existia. Porque se Deus existe, ele tem que ser perfeito. Se ele é perfeito, ele é bom e justo. Se ele é justo, por que tem tanta injustiça no mundo? E aí, só com o entendimento das sucessivas reencarnações, de que essa encarnação é apenas um pequeno momento dentro da eternidade das nossas existências, é que tudo passou a fazer sentido e eu senti um conforto e uma alegria no meu coração que deu sentido para minha vida. E eu vejo que isso é possível para muita gente que não entende a injustiça do mundo e que sofre com isso, que era o meu caso. Então, quando a gente considera a pluralidade das existências, vamos ver aqui o que acontece. Assim, o pobre não tem motivos para acusar a providência, nem invejar os ricos. Nem esses têm motivos para se vangloriar do que possuem. Se abusam da riqueza, não será nem com decretos, nem com leis que limitem o supérfluo. Está dizendo assim, que não vai adiantar fazer lei que fale que é proibido ficar ser rico, né? Que queira distribuir de forma igual as riquezas, isso não é possível, não existe. Então, se abusam da riqueza, não será com decretos nem com leis que limitem o supérfluo e o luxo que se poderá remediar esse mal, né? Então, proibir, entre aspas, a riqueza não é a solução. A solução é que as pessoas se desenvolvam ao longo das existências, ao longo das oportunidades que vão recebendo para evoluir, para caminhar em frente na estrada da evolução, que se dá a construção, criação das riquezas. Então, avançando nos próximos itens, a gente vai comentar aqui alguns destaques que eu fiz. Sobre a verdadeira prosperidade, o item 9, o homem só possui como seu aquilo que pode levar deste mundo. A gente não leva casa, a gente não leva carro, a gente não leva apartamento, a gente não leva móveis, a gente não leva roupa, a gente não leva joias, a gente não leva nem este corpo. Então, investir exageradamente em bens materiais, em embelezamento do corpo, e qualquer coisa que não se possa levar ao desencarnar é tempo perdido e é um desperdício de energia que deveria estar sendo consumida deveria estar sendo investida em coisas que nós podemos levar. Que coisas são essas? O conhecimento, a sabedoria, o equilíbrio emocional, qualquer coisa que seja um desenvolvimento de nós mesmos. Desenvolvimento. Não apenas cuidado com o corpo, que é necessário, mas não é necessário que seja exagerado. Não é necessário viver em função de. Mais uma vez, volta àquela questão que nós já conversamos, que é o dinheiro e os bens materiais e tudo que é material deve ser um meio e não um fim. Nós devemos usar tudo que nos é dado na matéria, na vida corporal, como meios e não como finalidade, objetivo da existência. O que nós possuímos? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo que se refere ao uso da alma. Inteligência, conhecimento, qualidades morais é o que nós devemos desenvolver para poder levar. Esses são os verdadeiros bens, a verdadeira propriedade. É desse modo que o operário pode ser mais rico do que o príncipe, porque ele pode ter um desenvolvimento moral, intelectual e emocional muito mais avançado do que aquele príncipe, que aqui poderia ser substituído por pessoa rica, materialmente rica, que não se desenvolve e quando desencarnar vai deixar tudo aqui
enquanto que aquele humilde, aquele operário, o subalterno, a pessoa pobre materialmente, leva a evolução espiritual com ela para sempre. Isso é impossível perder. A traça não come, né? Como diz o ditado popular. Uma propriedade é apenas adquirida honestamente, quando, para possuí-la, não se faz o mal a ninguém. Então, qualquer coisa que é conquistada, que prejudicou qualquer pessoa, ou qualquer coisa, qualquer animal, qualquer empresa, ou aquilo que gerou qualquer prejuízo, não é a verdadeira riqueza e não deve ser... não é considerada legítima. Serão exigidas rigorosas contas de todo o dinheiro mal ganho. Então, quando a gente for para outro mundo, teremos que pagar a conta, teremos que dar satisfação sobre aquele prejuízo que a gente possa ter causado a alguém para adquirir riqueza. O item 11, emprego da riqueza. O que a gente faz com o dinheiro? Ó, eu vou ter que pôr aqui para carregar o celular, que eu tô gravando que eu tô conversando com vocês através do celular, então vai acabar durante aqui a nossa conversa. Então eu vou pôr para carregar e vou também ter que virar a tela, porque ele de pé assim, não dá para conectar o carregador. Então eu vou virar a tela enquanto a live está acontecendo. Eu não sei qual vai ser o resultado disso, se vai dar certo, mas eu vou tentar. Espero que a gente consiga, que não fique... Não pode girar o telefone quando está transmitindo ao vivo. Eu acho que vai ficar esquisito, né? Eu acho que para vocês pode estar... Eu posso estar de ponta cabeça ou virada. Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar dar um jeito aqui, gente. Pra gente poder continuar e não descarregar o celular. Será que assim dá certo? Não pode girar. Tá falando que não pode girar. Vou ficar com ele na mão aqui. Né? Assim a gente não interrompe. Vou ficar com ele na mão, não tem problema não. Já tá 7%, se eu não fizer isso, vai descarregar. E se eu deitar, vocês vão ficar me vendo, acho que assim, né? Sei lá. Vamos lá. O importante é continuar. Então, serão exigidas rigorosas contas. O emprego da riqueza. Sobre o emprego da riqueza, fala simplesmente o seguinte, gente. O resumo de tudo é o seguinte: amai-vos uns aos outros. Se esse é o maior mandamento, amai-vos uns aos outros, não poderia ser diferente com a riqueza. Então, o que a gente faz com a riqueza quando a gente está cumprindo o mandamento de amar uns aos outros? Ajuda quem mais precisa. Óbvio, a caridade é o maior mandamento, né, de todos. Resume-se em caridade. Isso. Então, o que a gente faz com um bom emprego da riqueza? Espalha ao teu redor os tesouros da instrução e sobre teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Então, tá falando, a gente pode doar materialmente, doar dinheiro, doar comida, doar agasalho, fazer, né, o bem material de quem tá precisando. Sim, isso é super válido. Mas aqui a indicação maior, que dá mais relevância nesses diversos itens aqui que nós estamos conversando sobre eles. A maior dica aqui que dá pra gente é, eu vou ler de novo aqui, ó. Espalha ao teu redor os tesouros da instrução. Então, gere, transborde, transmita ensinamentos, aquilo que você tem como... sei lá, pagar uma escola de uma criança, contribuir para a evolução. Porque, gente, se nós estamos falando até agora que o verdadeiro bem não é o material, e eu vou contribuir com outras pessoas, é lógico que eu preciso ter recursos para contribuir com os outros. E é lógico que o melhor que eu posso oferecer não é material. Apesar de ser necessário, mas o melhor que eu posso oferecer, talvez não, com certeza, é coisas espirituais,
coisas de evolução, que a pessoa possa se desenvolver, certo? Então, o item 12... Pelo corpo que morre, vos esqueceis do espírito que viverá eternamente. Então tá falando assim, que a gente, às vezes, para poder beneficiar o nosso corpo e a nossa vida material, que vai morrer, que vai acabar, que em breve, muito em breve, não vai mais existir, e tudo que a gente tiver conquistado na esfera material, tanto de bens quanto de investimento em nosso próprio corpo, vai morrer junto. E a única coisa que não vai morrer é aquilo em que a gente espiritualmente se desenvolveu. Aquilo que, quanto a única coisa que a gente não vai perder vai ser o amor que a gente vivenciou. Como diz o mandamento que Jesus falou, que resume todos os outros. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Então, isso que é aquilo que a gente vai realmente levar embora quando a gente desencarnar, não morrer, porque nós não morremos, o nosso espírito não morre. Nosso espírito não, nós, né? Porque nós somos o nosso espírito. O corpo é só um momento aqui. Logo, logo nem vai existir mais esse corpo, não é mesmo? Então, o que a gente vai levar? Aquilo que a gente tiver conquistado de valores, virtudes, de sabedoria e aquilo que a gente tiver oferecido. Então, o melhor que a gente pode oferecer aos outros, quando a gente tem condições de ajudar, é ajudar a desenvolver valores, virtudes e sabedoria. Se a pessoa está com fome, eu vou matar a fome. Mas não é a única coisa que a gente pode fazer. Porque o material serve para quê? Porque se a pessoa estiver com fome, ela não vai conseguir pensar no degrau de cima, né? Ela não vai conseguir pensar num desenvolvimento espiritual, num desenvolvimento da inteligência, numa evolução, se ela estiver com fome. Então, a gente mata a fome para dar a oportunidade para a pessoa de aprender alguma coisa. Tá? Então, por isso que tá dizendo aqui, ó, e aí nós, né, aqui tá falando da caridade, de como fazer a caridade com a riqueza, se nós tivermos, e de como receber também a caridade, porque eu sempre falo isso, que eu vi uma vez uma pessoa falando, se eu tenho, toda vez que a gente fala em caridade, a gente pensa em nós fazermos caridade, mas muitas vezes nós também precisamos dela, né? Mesmo que não seja caridade material. Muitas vezes nós precisamos, sim, da caridade moral. Assim, esse Senhor tão estimado e acariciado tornou-se vosso tirano. Então, o corpo, né? Esse Senhor, quando o corpo é o seu Senhor, alguma coisa está errada. Nós temos que ser o Senhor dele, tratá-lo bem, tratá-lo muito bem, mas não viver em função dele. Então, esse Senhor tão estimado e acariciado tornou-se vosso tirano, o corpo. Comanda vosso espírito, que se fez escravo dele. Deveria ser o contrário, certo? O corpo, o dinheiro, a matéria devem ser meios, não fins. Eu tô lendo minhas anotações. Não senhores a quem se serve. Nós não devemos servir a eles, e sim eles servirem a nós. Eles, que eu digo, dinheiro, material, corpo. Mais algumas coisinhas aqui que eu destaquei. Eis a missão das grandes fortunas: gerar trabalho de toda a espécie e executá-los. Então, a função da riqueza é gerar trabalho e instrução. O trabalho desenvolve a inteligência e eleva a dignidade do homem, permitindo-lhe dizer com satisfação que ganha o pão que o alimenta, enquanto a esmola humilha e envergonha. Então, por isso que, quando a riqueza é bem empregada, ela está gerando trabalho para as pessoas. E não dando esmola. Não, eu já falei sobre isso. Dar o material também é importante, mas que seja para que a pessoa possa se desenvolver, né? Então, gerar trabalho dignifica. Gerar
esmola humilha. Dai a esmola quando for necessário, que é o que eu tô falando. Mas, tanto quanto possível, convertei-a em salário. Então, quando você está dando uma doação, doando por doar, você não está estimulando a pessoa a se desenvolver, né? Então, quando possível, convertei esta esmola em salário. Então, gere emprego, né? A fim de que aquele que a recebe não tenha do que se envergonhar. Aí, o item 14, tem alguns destaques aqui que eu fiz. O apego se chama desprendimento dos bens terrenos. O apego aos bens terrenos é um dos maiores obstáculos ao vosso adiantamento moral e espiritual. Então, a gente fica apegado ao dinheiro, aos bens materiais, ao corpo, e isso impede, atrapalha, é um empecilho ao nosso desenvolvimento espiritual. Então, tá aí a dica, né, que se a gente se desapegar dos bens materiais, do corpo, do ouro e das riquezas, não é que não é para ter. A gente já falou sobre isso no episódio passado, né? Não é que não é para ter. Ficou mais do que provado que não foi isso que Jesus quis dizer, com todas aquelas passagens que são confundidas que são interpretadas como ser pobre é bom. E não é isso. Então, não é isso, e a gente já explicou isso na nossa conversa anterior. E hoje ficou bem claro por que existem diferenças entre a distribuição da riqueza não é por igual e o que é para o ser humano fazer com esse dinheiro. Beleza? Então vamos finalizar agradecendo a oportunidade de estudo do Evangelho, agradecendo pelas instruções e por esse guia, por essa luz que pode nos dar sentido à vida e às nossas ações. Que assim seja. Um beijo e até mais.